Meu tio rico me acolheu depois que meus pais me abandonaram aos 13 anos. 15 anos depois, sentei-me em frente a eles pela primeira vez desde então, na leitura de seu testamento. Eles entraram com sorrisos presunçosos, vestidos com imitações baratas de marcas de luxo, já saboreando os milhões que pensavam ser seus. Mas quando o advogado do meu tio começou a falar, cada segredo que eles haviam enterrado veio à tona. Seus rostos perderam a cor. E naquele momento, a verdade bateu mais forte do que qualquer herança jamais poderia. Meu nome é Lisandro Pires e esta é a minha história. Estou prestes a compartilhar algo muito pessoal, mas antes, você pode dizer um oi nos comentários ou me dizer de onde você é? Adoro saber até onde minha história chega. É sempre bom saber que não estou sozinho nisso. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se minha história te tocar, por favor, não se esqueça de se inscrever. Isso significa mais do que você imagina e me ajuda aí a continuar compartilhando estes capítulos da minha vida. O ar na sala de espera parecia pesado demais para uma manhã de terça-feira, como se as próprias paredes de painéis de carvalho estivessem prendendo a respiração. 3 dias haviam se passado desde que enterramos meu tio, Mércio, na Igreja da Consolação. E, no entanto, o cheiro dos lírios do funeral ainda estava impregnado no meu terno. Eu estava sentado ali com Theo ao meu lado, as mãos do meu irmão, mais novo, dobradas ordenadamente em seu colo, seu rosto pálido, mas firme. Ele sempre usou o silêncio como uma armadura. Do outro lado da sala, retratos a óleo de sócios há muito falecidos nos encaravam, suas molduras douradas capturando a luz âmbar das lâmpadas. As poltronas de couro cheiravam a idade e poder. E então a porta se abriu. E eles entraram. Ricardo e Solange Pires, meus pais, as pessoas que me deixaram na varanda de um estranho aos 13 anos, com nada além de uma mala de lona, e meu irmão, agarrado à minha manga. 15 anos de ausência. 15 anos de silêncio. E agora, eles apareciam nesta câmara sagrada da lei, com sorrisos presunçosos estampados em seus rostos. Os saltos de Solange batiam no chão de madeira, seu perfume barato enchendo a sala como uma memória azeda. Fui instantaneamente transportado de volta ao capão redondo, ao cheiro de mofo, às noites esperando que eles chegassem tropeçando em casa. Cerrei os punhos, forçando-me a respirar. Ricardo cutucou Solange com o cotovelo e murmurou alto o suficiente para eu ouvir. As ações da empresa devem valer uma fortuna. Estaremos feitos para o resto da vida. Ele disse isso como se eu fosse invisível, como se Theo fosse um móvel. Encarei seus olhos, firme e frio, mas não respondi. Não aqui. Ainda não. A porta se abriu novamente e o Dr. Arthur Ramos, advogado do meu tio, apareceu. Sua voz era calma, treinada, cada palavra medida. A leitura formal do testamento será na sexta-feira. Hoje é apenas para confirmar a presença. Ele colocou uma pasta sobre a mesa de mogno polido. Atrás dele entrou Nádia Trajano, a CFO da Vilar Soluções, sua presença rápida e eficiente. Ela parou ao meu lado e, sem olhar diretamente para mim, deslizou um pequeno pendrive pela mesa. Um único V prateado brilhava em sua superfície. Isto é do Mércio para você. Não conecte em nada e além do cofre. Seu tom era baixo, sério. Eu o guardei no bolso, seu peso de repente mais pesado do que o metal deveria ser. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Apenas um caractere. L, seguido por uma série de coordenadas. A localização apontava para a passarela de pedestres sobre o lago, no Parque Pie,
Ibirapuera. Bloqueei a tela antes que alguém pudesse ver. Marisol Reis, a governanta de longa data de Mércio, estava sentada a 2 cadeiras de distância. Ela não havia falado desde que chegou. Apenas rabiscava, em um pequeno caderno, seus olhos aguçados movendo-se entre nós. Eu sabia que ela não estava ali para confortar. Ela estava ali como testemunha. Solange, de repente, estendeu a mão como se fosse me abraçar. Suas pulseiras tilintaram. Seu rosto arranjado em uma dor falsificada. Lisandro, querido. Eu recuei rapidamente, minha voz baixa, mas firme. Por favor, mantenha distância. Pela primeira vez, sua máscara vacilou, a cor sumindo brevemente de suas bochechas. Theo se aproximou, sussurrando para que apenas eu pudesse ouvir. Não deixe que eles te vejam abalado. Eu assenti, mas meu pulso martelava. Eu queria expulsá-los daquele prédio, aos gritos, arrancar sua presunção, mas a voz de Mércio ecoou em mim. Paciência, timing, a verdade fará o trabalho. Dr. Arthur passou a lista de presença. Cada pessoa assinou. Quando o papel chegou a Ricardo, ele rabiscou seu nome em um único movimento pesado, a caneta pressionando tão fundo que quase rasgou o papel. Eu congelei. As letras, o peso dos traços, não correspondia à assinatura que eu tirava das antigas contas de luz que guardei como prova. Não era assim a mesma mão. Meu peito se apertou enquanto eu dobrava assim a folha discretamente e a colocava na minha pasta. Uma semente de dúvida, ou talvez de revelação, acabara de ser plantada. Capão Redondo era um bairro de sirenes e tinta descascada. E esse era o mundo que Theo e eu chamávamos de lar. Nosso apartamento ficava em um prédio caindo aos pedaços, com um elevador quebrado e paredes manchadas por décadas de negligência. O corredor fedia a água sanitária e mofo. E às vezes eu via baratas se espalharem quando a lâmpada do teto piscava. À noite, o som das sirenes lá fora se tornou nossa canção de ninar. Eu tinha 13 anos, mas o peso em meus ombros era mais velho do que eu. Ricardo, quando trabalhava, gastava seu salário no jogo do bicho. Todo dia de pagamento era a mesma coisa. Ele sacava o dinheiro. Na mercearia da esquina, passava no bicheiro e desaparecia até os bares fecharem. Se voltasse com dinheiro, talvez nos comprasse picolés, prometendo bêbado um futuro mais brilhante. Mais frequentemente, ele chegava tropeçando, cheirando a cachaça, batendo pratos na parede porque o jantar estava frio, gritando que eu era igual ao meu tio, sempre julgando. Solange vivia em frente ao espelho trincal do banheiro, pintando um glamour que nunca poderia pagar. Ela se virava em vestidos de imitação e suspirava. Eu poderia ter sido modelo no Rio se não fosse por vocês dois. Ela dizia isso como se fôssemos algemas em seus tornozelos. Aprendi a esticar um pote de margarina e um pão para fazer 4 sanduíches de pão com mortadela, cortando cada um em triângulos para que Theo acreditasse que sua parte era maior. Sua asma era constante. Seu inalador, a bombinha, estava quase vazio, 6 doses restantes no balcão. E eu contava como um guarda de prisão contando rações. Às vezes, a enfermeira da escola nos emprestava uma bombinha extra, colocando-a no meu bolso com um olhar que me dizia que ela sabia mais do que eu queria admitir. No meu caderno, eu desenhava tabelas e marcava as datas de vencimento da conta de luz, da conta de água, do aluguel. À noite, eu escondia o caderno debaixo do meu travesseiro, memorizando números do jeito que outros meninos memorizavam estatísticas de futebol. Era matemática de sobrevivência. Então, Mércio apareceu. Nunca esquecerei aquele dia. Um sedã cinza elegante parou em frente ao nosso prédio, tão estranho que parecia ter entrado no mundo errado. Ele saiu em um terno sob medida, sua presença tão composta que quase dobrava o ar ao seu redor.
Ele era o irmão mais velho do meu pai, mas não se pareciam em Inês. Seus olhos eram claros, sua voz baixa e medida, carregando peso sem volume. Ele notou o caderno antes de me notar. Ele o pegou da mesa, onde eu estava escrevendo datas e saldos. Sua mão pressionou suavemente a capa. Você está fazendo o trabalho de um adulto, Lisandro, disse ele. Ricardo zombou da porta. Não precisamos da sua caridade. Nem todos nós tivemos a faculdade servida em uma bandeja de prata. Mércio não se abalou. Ele ofereceu soluções de qualquer maneira. Um apartamento maior, tratamento médico para Theo, um fundo de bolsa de estudos para mim. Os lábios de Solange se curvaram em algo que parecia quase esperança, mas Ricardo a cortou com um olhar. Não somos seu projeto. A mandíbula de Mércio se contraiu. Ele colocou o caderno de volta na mesa. Então, ao se virar para sair, ele me entregou um cartão de visita. Seus dedos o pressionaram na minha palma, seus olhos se encontrando com os meus por um segundo fugaz. Se você precisar de mim. O cartão era simples, letras em relevo e um número de telefone terminando com 3 sets. Theo observava do sofá, agarrando sua bombinha. Ele vai voltar? Perguntou ele suavemente. Eu queria prometer que sim, que alguém como Mércio não desapareceria assim. Mas a palavra ficou presa na minha garganta. Semanas depois, em uma noite de chuva forte, peguei o telefone. Minha mão tremia enquanto eu discava o número. Tocou. E em vez da voz de Mércio, uma mensagem automática atendeu. Você ligou para Ramos e Santoro, advocacia. Eu congelei. O som ecoou no meu ouvido. Por que o número do meu tio levaria a um escritório de advocacia? Desliguei rapidamente, encarando os dígitos que havia memorizado. O cartão ainda estava quente na minha mão, mas a linha entre misericórdia e segredos se confundiu em algo que eu ainda não conseguia entender. A cidade poeirenta de Itararé foi onde a história do abandono se tornou mais do que uma ferida. Tornou-se uma cicatriz. O ar lá era seco, do tipo que racha os lábios em minutos. E o letreiro de neon, de cachaça e loteria, zumbia à distância como um lembrete cruel dos hábitos do meu pai. Ricardo e Solange nos disseram que íamos fazer uma viagem de fim de semana, algum tipo de passeio em família que deveria ser especial. Em vez disso, acabamos na casa modesta de uma mulher de cabelos grisalhos chamada Lorena. O sofá dela era coberto de plástico, suas paredes nuas de fotos de família, e seus olhos eram frios, como se ela já soubesse o papel que deveria desempenhar. Solange estava no espelho do corredor, retocando o batom, sua voz leve com uma alegria falsa. Mamãe e papai voltam logo, crianças. Só um servicinho rápido. Ela mandou um beijo para Theo, ajeitou a saia, e então ela e Ricardo saíram pela porta. Eles não voltaram. Naquela noite, o peito de Theo se apertou. O assobio familiar de sua asma se transformando em suspiros. Bati na porta de Lorena, desesperado. Ela suspirou, pegou o telefone e ligou para um médico local que conhecia pelo nome, não para o SAMU. Sentei-me no chão com Theo, segurando o ertuaeto, observando seu pequeno corpo lutar por ar até a bombinha chegar. Sua respiração diminuiu, mas o medo se cravou em mim mais fundo do que qualquer hematoma. Pela manhã, ainda não havia sinal dos meus pais. Tentei ligar, mas seus números haviam sido desconectados. Lorena evitou meu olhar enquanto colocava um prato de macarrão na mesa. Quando o conselho tutelar chegou mais tarde naquele dia, ela deu de ombros, dizendo-lhes que eles disseram que era só por uma semana. Apertei a mão de Theo enquanto os conselheiros faziam perguntas, suas pranchetas se enchendo de detalhes de nossas vidas que nunca haviam sido escritos antes. Quando chegou a hora de ir, eles disseram que Theo e eu seríamos separados. Ele precisava de cuidados especializados que eu não podia fornecer. Eu implorei, supliquei, mas não adiantou. Ele foi colocado na parte de trás de um carro,
seu rosto pressionado contra o vidro, sua respiração embaçando hacia a janela. Eu corri até minhas pernas cederem, até as luzes traseiras desaparecerem. Aquela imagem, sua palma contra a janela, Jano, da Salmó. Olhos arregalados de medo, me assombrou por anos. O abrigo para onde me mandaram era um pesadelo fluorescente. Fileiras de beliches, o cheiro de água sanitária no ar, meninas chorando em seus travesseiros à noite. Eu carregava meu caderno, aquele onde eu anotava os medicamentos de Theo, mesmo ele não estando lá. 2 semanas depois, a porta se abriu e Mércio entrou. Seu terno estava amassado, seus olhos vermelhos, mas sua presença encheu o escritório estéril com algo que eu não sentia há semanas: segurança. Ele se ajoelhou na minha frente, desajeitado a princípio, depois mais certo, enquanto me envolvia em seus braços. Me desculpe, Lisandro. Eu não sabia. Não assim. Mais tarde, ele admitiu que suspeitava. Ele até contatou o conselho tutelar antes, preocupado conosco. Mas Ricardo ameaçou processá-lo se ele interferisse, alegando que Mércio estava tentando roubar seus filhos. O escritório de advocacia, Ramos e Santoro, o aconselhou a esperar, a reunir provas, em vez de arriscar uma batalha judicial complicada. Era por isso que seu cartão de visita me levará a uma secretária eletrônica no escritório. Ele estava se preparando, mas nessa preparação, Theo e eu sofremos. Enquanto eu arrumava meus poucos pertences, encontrei o envelope que Solange havia deixado para trás, aquele com sua caligrafia caprichada e arredondada. Vocês merecem algo melhor do que nós. Na aba inferior, preso sob a cola, havia algo que eu não tinha notado antes. Um recibo dobrado. Meu coração gelou. Era um comprovante de pagamento para Lorena, datado de uma semana antes de chegarmos. A nota no final dizia: inclui taxa de indicação. Isso não foi uma escolha desesperada no momento. Foi planejado. Pago. Mostrei o recibo a Mércio, minha voz tremendo de raiva. Ele leu, seus lábios se apertando. Eles não tropeçaram nisso. Eles arranjaram. Pensei na mão de Theo contra o vidro, em sua respiração ofegante, e a bile subiu na minha garganta. Mércio colocou a mão no meu ombro. Eu deveria ter agido mais cedo. Essa foi a minha falha. Mas eu te prometo, Lisandro, não mais espera. A partir de agora, somos nós contra a tempestade. Ao sairmos de Itararé, olhei novamente para a assinatura no recibo. Era de Ricardo, ou pelo menos deveria ser. Mas os traços eram leves, descuidados, quase preguiçosos. Nada como o rabisco pesado que eu acabara de vê-lo fazer no escritório de advocacia alguns dias antes. Dobrei o comprovante e o guardei no bolso. Um pensamento queimava em minha mente. Quem exatamente estava assinando o nome do meu pai todos esses anos? De volta a São Paulo, na casa que Mércio havia enchido com silêncio e amor, eu estava sozinho em seu escritório, perto da janela, com vista para a cidade. O ar cheirava levemente a madeira de nogueira e ao perfume suave que ele preferia. As paredes eram forradas de prateleiras, fotografias dele com Theo e eu daqueles primeiros dias de segurança, quando nossas vidas passaram do caos para a ordem. Sua mesa era enorme, sólida, sua superfície espalhada com papéis que ele nunca terminaria. Era meia-noite quando inseri o pendrive prateado no cofre, o sistema seguro que Mércio sempre guardou. A tela brilhou e 3 pastas apareceram: guarda, extorsão, Ramos. Meus dedos pairaram antes de abrir a primeira. Dentro de guarda havia e-mails datados de 15 anos atrás. O remetente era Ricardo. Os assuntos eram ameaças claras. Se você não quer que a gente conteste a guarda, mande R$250 mil. As palavras sangravam raiva, mas também algo transacional, como se crianças fossem moedas de troca.
Passei para a extorsão. Um vídeo carregou. Ricardo apareceu na tela, o rosto vermelho de bebida, as palavras arrastadas. Eu já tinha visto um fragmento antes. Dr. Arthur me mostrou, mas este arquivo era mais longo. Ricardo se inclinou para a câmera, murmurando: "O Cardoso assina por mim, de qualquer jeito. O Mércio nem percebe." Meu estômago se contraiu. Cardoso, um nome que eu nunca tinha ouvido, mas que pairava no ar como uma nova sombra. Peguei o recibo escaneado de Itararé, colocando-o lado a lado com essa assinatura de Ricardo da lista de presença do escritório. Uma era fraca, inclinada, quase sem pressão na página. A outra estava entalhada com força, como se a caneta fosse uma arma. Não poderiam ter vindo da mesma mão. Procurando nas gavetas, toquei em uma trava oculta. Com um clique, um pequeno compartimento se abriu sob a mesa. Dentro havia uma pilha de papéis presos com um clipe, um caderno de couro com a caligrafia de Mércio e uma pequena chave de latão gravada com MV. Peguei os papéis primeiro. Eram registros bancários, transferências, contas em nome de Solange, mas os depósitos vinham de outra pessoa. L. Cardoso. Não Ricardo, não Solange, mas um terceiro injetando dinheiro em seus bolsos. Abri o caderno. A caligrafia de Mércio, nítida e deliberada. Se algo acontecer comigo, compare o pendrive com o que está no cofre. Ele havia deixado para mim, não como um quebra-cabeça, mas como um mapa, um caminho através das mentiras. Virei para a última página. Lá, escrita sozinha, estava uma frase. Lembre-se, o maior perigo não é Ricardo ou Solange. Fiquei olhando aquelas palavras até as letras se embaçarem. Meus pais não eram os arquitetos, apenas os jogadores. Alguém mais havia puxado as cordas. O nome Cardoso ecoava em minha mente, emaranhado com as assinaturas, os pagamentos, o silêncio que Mércio mantivera até agora. O escritório parecia mais frio do que um momento atrás. O local, antes um santuário, agora pressionava como se as paredes guardassem seus próprios segredos. Fechei o caderno, guardei a chave de latão no bolso e sussurrei no silêncio. Então, quem é? A mensagem queimou no meu bolso o dia todo, suas coordenadas me puxando como um fio que eu não conseguia cortar. Quando a noite chegou, caminhei sozinho pela passarela de pedestres que se estendia sobre o lago no Parque Ibirapuera. A água abaixo brilhava com a luz fragmentada das lâmpadas, a brisa carregando um frio que parecia agudo demais para São Paulo. Mantive meu celular gravando no meu casaco, e no outro bolso, minha mão agarrou a pulseira de plástico roxa que Theo usara uma vez no hospital. Eu a apertei até meus nós dos dedos doerem, me firmando. Uma figura estava no meio da passarela, curvada em um corta-vento barato, um boné baixo para sombrear o rosto. Conforme me aproximei, ele levantou a cabeça o suficiente para eu ver o contorno de sua mandíbula, áspera com a barba por fazer. Sua voz era rouca quando falou. "Você é o filho do Ricardo, não é?" Parei, meu estômago se apertando. "Quem é você?" Ele riu sem humor. "Meu nome é Lúcio Cardoso. Eu trabalhava para seus pais. Assinava papéis. Eles precisavam fazer as coisas parecerem reais quando não eram. Você acha que o Ricardo escreveu metade daquelas assinaturas? Não, fui eu." Senti as palavras me atingirem, como um golpe. A suspeita que me corroía desde Itararé, de repente, era carne e osso na minha frente. Por que me dizer isso agora? Cardoso tirou uma folha dobrada do casaco. Sob a luz da lâmpada, vi uma cópia de um comprovante de transferência. Porque você merece saber que seus pais não eram espertos o suficiente para fazer isso sozinhos. O dinheiro vinha para eles
de uma subsidiária da Vilar Soluções, escritório de Curitiba. Alguém, dentro da empresa do seu tio, queria que isso acontecesse. Eu só empurrei a caneta. Olhei para a página, o papel timbrado da empresa nítido contra a noite escura. A traição se aprofundou. Não apenas a família, mas o próprio círculo de Mércio havia sido envenenado. Eu era um falsificador, nada mais, disse Cardoso, sua voz quase cansada. Mas Mércio descobriu sobre mim. Ele mandou gente investigar meu passado. Ele poderia ter me prendido anos atrás. Em vez disso, ele me deixou pendurado. Acho que ele queria que eu viesse até você na hora certa. Talvez ele acreditasse que você veria, através disso, melhor do que ele. Eu não sabia se acreditava nele. Ele poderia ser uma isca, outra camada de manipulação. Mas o papel em minhas mãos era real. E os números das contas batiam com o que eu vira nos arquivos de Mércio. Você deveria levar isso para o Dr. Ramos, acrescentou Cardoso, virando-se. Mas um conselho. Não confie em tudo que Mércio deixou para trás. Ele guardou segredos de você. De todo mundo. Congelei com suas palavras, meu pulso acelerado. O que você quer dizer? Ele não respondeu, apenas desapareceu nas sombras, no final da passarela, me deixando sozinho, com o som da água batendo contra a pedra. Apertei o comprovante com mais força. Meu celular ainda gravando no bolso, a pulseira cravando na minha palma. Pela primeira vez, me perguntei não apenas do que meu tio me salvou, mas o que ele havia escondido. Na manhã seguinte, eu estava diante da torre de vidro da Vilar Soluções, sua estrutura de aço brilhando sob o sol de São Paulo. Meu reflexo parecia menor do que eu me sentia por dentro, nervoso, mas queimando com perguntas. Eu carregava o comprovante de Cardoso no bolso, os números já memorizados. Dentro, o prédio zumbia com ar-condicionado e maquinário. Passei o cartão de identificação que Mércio me dera uma vez, surpreso por ainda destravar as portas de segurança. Entrei na ala financeira, servidores zumbindo como pulmões mecânicos, luzes piscando em um ritmo infinito. Em um terminal, digitei a conta do papel de Cardoso. O sistema abriu registros mostrando transferências roteadas para uma conta subsidiária. Meu coração bateu forte. Cada uma era assinada digitalmente com a chave única de Mércio. Eu conhecia o padrão, já ouvira em contratos que ele me deixava revisar. Era exato, perfeito, perfeito demais. Recostei-me, um arrepio percorrendo minha espinha. Ou meu tio havia traído tudo o que construiu, ou alguém de dentro estava falsificando sua identidade digital. Uma voz cortou meu pânico. Você não deveria estar aqui. Eu me virei. Nádia Trajano estava na porta, seu terno elegante e olhos afiados me pegando no brilho dos monitores. Por um segundo, me preparei para a segurança, para que ela acabasse com essa intrusão com uma única ligação. Em vez disso, ela entrou, fechando a porta atrás de si. Você está olhando as transferências, não está? Eu engoli em seco. Você sabia. Ela assentiu. Estou rastreando-as há mais de um ano. Mércio também sabia. Ele me disse para não agir. Disse que tínhamos que esperar até a cobra mostrar a cabeça. Ela me entregou um relatório impresso. Nele, as transferências estavam listadas, não do sistema principal de Mércio, mas de um servidor secundário sob o controle de Jéssica Leal, a assistente executiva de confiança de Mércio, a mulher que esteve ao seu lado por mais de uma década. A sala girou. Jéssica, eu disse, a incredulidade me arranhando. Ela era praticamente da família. Ela era mais perigosa por causa disso, disse Nádia em voz baixa. Mércio queria testar a lealdade dela, mas no final, ele nunca puxou o gatilho. Talvez ele esperasse que ela se redimisse. Talvez ele pensasse que você precisaria ver com seus próprios olhos. Olhei de volta para a tela brilhante, as trilhas digitais que Mércio deve ter seguido, mas nunca expôs.
Se ele sabia dessa traição e ainda a manteve por perto, o que mais ele estava escondendo? A mão de Nádia pousou no meu ombro. Tenha cuidado. Isso não é apenas sobre herança. Alguém queria esvaziar a Vilar por dentro. Mércio deixou peças para você encontrar, mas o quadro completo é mais sombrio do que você pensa. Eu assenti lentamente, o peso da verdade me pressionando. Meu tio havia travado suas batalhas em silêncio, mas agora o silêncio era meu para quebrar. Quando saí da ala financeira, as luzes dos servidores ainda piscavam atrás de mim, frias e constantes. Eu me sentia mais pesado, carregando não apenas a prova da traição, mas o conhecimento de que Mércio havia escolhido o segredo, até mesmo de mim. Pela primeira vez, me perguntei se o amor e a proteção vieram ao custo da confiança. O ar da noite no Parque Ibirapuera carregava um peso que eu não conseguia afastar, do tipo que fazia cada ondulação na água soar como um sussurro. Eu estava onde as coordenadas me levaram antes, o caminho de pedestres se estendendo para as sombras. Meu celular gravava no bolso, a pequena luz vermelha escondida sob o tecido. Na minha mão, eu agarrava o caderno de couro de Mércio, suas palavras ainda circulando em meus pensamentos, enquanto a pulseira de plástico no bolso do meu casaco pressionava como um lembrete do que eu poderia perder se vacilasse. Cardoso chegou atrasado, sua figura tremendo sob o brilho fraco das luzes da rua. Sua jaqueta barata parecia mais velha agora, seu boné ainda mais baixo, como um homem que há muito aceitou se esconder como sua única postura. Ele limpou a garganta, sua voz rouca. Eu não deveria estar aqui, mas você precisa da verdade. Eu nunca fui mais do que um peão. Quem me contratou para falsificar as assinaturas do seu pai? Não foi ele sozinho, foi ela, Jéssica Leal. Ela me pagou com fundos da Vilar. Meu estômago se contraiu. Jéssica. Antes que Cardoso pudesse responder, uma nova voz cortou a noite como uma lâmina. Sim, Jéssica. Eu me virei. Das sombras, Jéssica Leal emergiu, perfeitamente composta, seu casaco escuro capturando a luz em ângulos agudos. Ela não parecia uma mulher pega em traição. Sua calma me perturbou mais do que as mãos trêmulas de Cardoso. Ela sorriu levemente. Eu sabia que você viria aqui, Lisandro. Mércio não esperaria menos. E sim, ele sabia. Ele sempre soube. Ele me deixou testar seus limites, sua lealdade, até mesmo sua paciência. Ele pensou que o silêncio me forçaria a me revelar. Em vez disso, o silêncio me deu espaço para manobrar. A voz de Cardoso falhou. Ela é quem arranjou os pagamentos dos seus pais. Ela garantiu que eles desaparecessem quando deveriam. E ela usou o nome do seu tio para manter o ciclo funcionando. As palavras me atingiram com mais força do que o frio do lago. Olhei para Jéssica. Você manipulou meus pais. Você transformou Mércio em um salvador em comparação. Sua expressão nunca mudou. O que importa é o que você faz agora. Você pode ficar em silêncio, Lisandro. Proteger seu irmão. Proteger a si mesmo. Eu posso garantir que a empresa permaneça em suas mãos. Sem processos, sem escândalo, sem bagunça. Ela inclinou a cabeça, sua voz um sussurro alto, o suficiente para Cardoso e eu ouvirmos. Ou você pode queimar tudo que Mércio construiu, perseguindo uma justiça que não lhe trará paz. Meus dedos se apertaram em volta do caderno. Minha voz tremeu, mas se manteve firme. Meu tio nunca me ensinou a trocar integridade por conforto. Ele me ensinou que a verdade importa, mesmo quando queima. Os olhos de Cardoso moviam-se nervosamente entre nós. Você não entende. Ela usou o silêncio de Mércio. Ele sabia, mas pensou que esperar te salvaria. Ela usou esse silêncio para apagar Ricardo e Solange, para fazê-los desaparecer. Toda vez que você pensou que Mércio era seu escudo, era a sombra dela por trás da cortina.
Meus joelhos quase cederam. Se isso fosse verdade, então até a história que eu contei a mim mesmo sobre ser salvo era apenas outra camada de controle. Jéssica se aproximou, seus olhos brilhando. Você pensa que o conhece, mas o homem que você idolatrava, ele se comprometeu mais do que você pode imaginar. Não cave muito fundo. A leitura do testamento na sexta-feira decidirá tudo. Fique quieto, e você manterá tudo. Fale, e você perderá. Ela se virou e desapareceu na escuridão, como se a própria noite a tivesse engolido. Cardoso recuou, suas mãos tremendo. Eu mal conseguia ouvir a água mais, sobre a batida no meu peito. Enquanto me afastava do lago, suas palavras me seguiram como correntes. Fique quieto ou perca tudo. Minha mão se fechou sobre a pulseira no meu bolso. Meu sussurro era apenas para Theo. O que quer que venha, enfrentaremos juntos. A Igreja da Consolação cheirava o alírios novamente, assim como 3 dias antes. Os vitrais derramavam luz fraturada sobre os bancos, enquanto o órgão tocava um hino sombrio que parecia esticar o tempo. No altar, o retrato de Mércio estava emoldurado por coroas de flores brancas, seu olhar firme, imortalizado, mesmo em uma fotografia. O santuário estava silencioso, preenchido apenas pelos murmúrios baixos daqueles que vieram homenageá-lo em particular. Subi ao púlpito, meu elogio preparado tremendo levemente em minhas mãos. Minha voz ecoou pelo espaço, abobadado. Família não é definida pelo sangue. Família é quem fica, quem escolhe você, mesmo quando isso lhes custa. Mércio nos escolheu, e ao escolher, ele nos deu uma vida que vale a pena viver. O silêncio após minhas palavras foi breve, quebrado pelo clique alto de saltos. Olhei para cima. Ricardo e Solange caminhavam pelo corredor, vestidos com cores berrantes, como se zombassem do luto de todos os presentes. Os olhos de Solange examinaram a multidão, desafiando qualquer um a conquistá-la. O sorriso de Ricardo era largo, feio. Nós somos os pais legais de Lisandro e Theo, declarou Ricardo, sua voz ecoando, e não seremos apagados de nossa própria linhagem. Murmúrios de espanto percorreram a congregação. Minhas mãos apertaram o púlpito, mas mantive minha voz calma. Pais não abandonam seus filhos aos 13 anos. Pais não vendem sua ausência. Vocês perderam esse título no dia em que nos deixaram. Um murmúrio passou pela sala, metade simpatia, metade confusão, e então Jéssica se levantou de seu lugar perto da frente, deslizando para a frente com graça deliberada. Ela colocou a mão sobre o coração, seus olhos brilhando, como se também estivesse de luto. Mércio uma vez me disse que havia decisões que ele nunca compartilhou com seus sobrinhos, para protegê-los. Lisandro, você sabe o que quero dizer, não é? Algumas verdades são pesadas demais para carregar. A insinuação pousou, afiada e venenosa. A multidão se mexeu, os sussurros se transformando em julgamento. Por um momento, não consegui respirar. O aviso de Cardoso ecoou em minha mente. Mércio sabia. Ele havia escolhido o silêncio. Então, dos bancos, Theo se levantou. Ele estava pálido, seu corpo magro, mas sua voz cortou o espaço como um sino claro. Ele se aproximou e apertou minha mão. Não deixe que eles distorçam isso. Mércio nos amava. Ele provou isso todos os dias. Essa é a única verdade que importa. O santuário silenciou. Todos os olhos se voltaram. Não para mim, não para Jéssica, mas para meu irmão mais novo, que falou sem hesitação. Sua mão na minha me firmou, e pela primeira vez em dias, o chão pareceu sólido sob meus pés. Encerrei meu elogio, encontrando os olhos de Ricardo, Solange e Jéssica, um por um. A sexta-feira decidirá, não hoje. E quando decidir, a verdade não se curvará.
Desci do púlpito. Meu pulso ainda pesado, mas mais firme agora. O tabuleiro estava montado, as peças se movendo. Eles pensaram que poderiam me encurralar com dúvidas, com meias verdades. Mas o jogo não havia acabado. Ainda não. A sala no escritório Ramos e Santoro estava selada com cortinas pesadas, do tipo que bloqueia a luz do dia, como se a própria verdade tivesse que ser arrastada para fora. As paredes de painéis de carvalho continham retratos de homens de colarinho engomado, sócios do passado nos encarando, como se também exigissem testemunhar o que estava prestes a acontecer. A longa mesa de mogno se estendia entre nós como um campo de batalha. Sentei-me com Theo ao meu lado. Suas mãos estavam juntas, sua respiração lenta, mas constante. Do outro lado, Ricardo se recostou com uma facilidade presunçosa, enquanto Solange mexia em suas pérolas falsas. Jéssica sentou-se perto do Dr. Arthur Ramos, seus olhos afiados e ilegíveis. Nádia Trajano e Marisol Reis também estavam presentes, ambas silenciosas, mas atentas, enquanto funcionários da Vilar preenchiam o fundo da sala. Dr. Arthur começou com sua voz precisa e uniforme. Como inventariante do espólio de Mércio Vilar, lerei agora seu último testamento. Ele abriu a pasta e suas palavras caíram como ferro. O Sr. Vilar ligaria a maioria de seus ativos líquidos para fundações de caridade. O restante de seu patrimônio, incluindo as Vilar Soluções e todos os bens imóveis, é deixado na íntegra para Lisandro Pires e Teodoro Pires. O silêncio se quebrou com a voz alta e indignada de Ricardo. Ele se levantou de um salto, os punhos batendo na mesa. Isso é um absurdo! Nós somos a família dele, somos os pais legais, exigimos nossa parte. Solange interveio, sua voz estridente. Você nem pode nos cortar, nós os criamos. Dr. Arthur não se abalou. Ele virou para outra página, seus lábios se curvando ligeiramente. O Sr. Vilar não os cortou. Na verdade, ele lhes deixou exatamente R$ 1 para cada um. Ele levantou o olhar, firme. As palavras dele, não minhas. Se esta carta está sendo lida, então, como abutres, vocês sentiram o cheiro de dinheiro e voltaram. Deixo-lhes e a prova do que vocês realmente são. O projetor zumbiu. Na tela apareceu Ricardo, bêbado e suando, arrastando ameaças. 250 mil, ou eu te levo ao tribunal pela guarda. Solange apareceu em outro clipe, seu tom afiado, ameaçando processos. Então veio a filmagem de Cardoso, suas mãos movendo-se sobre documentos, forjando assinaturas com facilidade praticada. Murmúrios de espanto percorreram a mesa. Levantei-me, minha voz firme, mas com as bordas tremendo. Não foi Ricardo quem assinou aquele comprovante em Tararé. Olhem de perto. Coloquei o recibo antigo contra o documento que Ricardo havia assinado dias atrás neste mesmo prédio. 2 assinaturas, 2 mãos, uma genuína, uma falsa. Cardoso forjou a assinatura, e Jéssica o pagou para fazer isso. O rosto de Jéssica perdeu a cor. Ela tentou falar, mas eu a interrompi, pegando meu celular e tocando a gravação que capturei no parque. Sua voz encheu a sala, fria e certa. Sim, eu orquestrei tudo. Mércio sabia, mas ficou em silêncio. O ar engrossou. Sussurros irromperam. A cadeira de Jéssica arrastou no chão. Você não pode provar o que Mércio sabia. Você não pode. Mas eu já estava segurando o caderno de couro de Mércio, virando para a última página. Minha garganta se apertou enquanto eu lia em voz alta. Se Lisandro está lendo isso, então a traição finalmente mostrou seu rosto. Eu não fiquei em silêncio,
para me comprometer. Fiquei em silêncio para que a evidência estivesse completa, para que meus sobrinhos vissem com seus próprios olhos quem estava com eles e quem estava contra eles. A sala ficou imóvel. Então, Dr. Arthur gesticulou em direção à porta. Ela se abriu e Cardoso entrou. Pei! Mas resoluto. Eu forjei as assinaturas. Fui pago por Jéssica Leal. Ela me usou para desviar dinheiro da Vilar para as mãos de Ricardo e Solange. O caos se instalou. Ricardo gritou negações. Solange agarrou suas pérolas. Jéssica tentou se levantar, mas 2 agentes da Polícia Federal se adiantaram. Ela sibilou enquanto eles agarravam seus braços. Você vai se arrepender disso. A Vilar precisa de mim. Nádia se levantou, sua voz firme e forte. Não. A Vilar precisa apenas da honestidade que Mércio deixou para trás. Enquanto eram levados para fora, pálidos e derrotados, sentei-me novamente, meu coração batendo forte, meu corpo tremendo de alívio e tristeza. Mércio viveu com a traição, pressionando-o todos os dias. No entanto, ele escolheu confiar em mim para levar a verdade adiante. Percebi então que seu silêncio não fora fraqueza, fora fé. 3 meses depois, o ar do lado de fora, do prédio de tijolos vermelhos no centro de São Paulo, estava vivo com esperança. A antiga estrutura havia sido restaurada, suas janelas brilhando, suas paredes pintadas em tons quentes de creme. Acima da entrada, uma nova placa. Casa Vilar. Lá dentro, as salas fervilhavam com risadas de crianças, materiais de arte espalhados por mesas compridas e as pinturas de Theo penduradas com orgulho nas paredes. Na entrada, uma placa de bronze levava o nome de Mércio. Eu estava diante da multidão reunida para a cerimônia de abertura, minhas mãos firmes no pódio. Câmeras piscavam, repórteres rabiscavam, mas eu falava apenas para as crianças que assistiam na primeira fila. Família não é definida pelo sangue. Família é quem fica, quem escolhe lutar por você. Mércio nos escolheu. Hoje é a nossa vez de escolher os outros. A Casa Vilar será um santuário para irmãos que foram separados, para crianças que precisam de alguém para acreditar nelas. O aplauso encheu o ar, mas um momento silenciou tudo. Uma garotinha se aproximou, segurando um cartão. Ela me entregou, suas mãozinhas tremendo. Por causa deste lugar, encontrei meu irmão de novo, depois de 2 anos. Obrigada. Senti Theo ao meu lado, lágrimas ardendo em seus olhos. Trocamos um olhar, e nele estava tudo o que havíamos sobrevivido. Naquela noite, os jornais traziam as manchetes. Irmãos Pires transformam dor em esperança. Fotos de Theo e eu ao lado do retrato de Mércio. A história de perda se transformou em legado. Durante o dia, eu gerenciava de perigo a divisão de pequenas empresas da Vilar, continuando o trabalho que Mércio me confiara. Mas a cada noite, eu voltava para a Casa Vilar. Eu andava pelos corredores, ouvia as vozes e sentia a presença de Mércio em cada canto. No meu diário, escrevi: Tio, você ficou em silêncio para que eu pudesse ouvir a verdade quando importava. Eu não ficarei em silêncio. Levarei sua voz adiante para aqueles que precisam de uma.